o Bahia, né, que cai para a 16ª posição, cada vez mais dentro do contexto, né, da zona de rebaixamento. Eu lembro que antigamente a gente usava um termo chamado red zone, que é justamente os times que estão fora, mas há uma rodada sob forte risco, né, de entrar no Z4, e o Bahia já tem essa realidade e está sendo muito salvo, porque o desempenho da turma de baixo é realmente fraco, são times imóveis na classificação. Então vamos dar essa olhada aqui, tá? Na posição do Bahia, eu marquei aqui agora a posição do Bahia, né? Na 16ª posição. E o Bahia tem, de fato, uma das piores pontuações que um 16º já teve. Tá? Junto com acima só de 2019 e junto com 2020, né, com 2015, 2014. Só que dentro daquele número bem importante que Pedro sempre destaca, Minhoca, a gente tem essa red zone que eu chamo, com a média de pontuação muito abaixo, né? O 17º colocado é o pior 17º colocado da história, tá? Com a média, tem 11 pontos e 3 pontos abaixo da média de um 17º colocado na 4ª rodada. Isso diz muita coisa, né? É isso, basicamente, que dá a maior proteção ao Bahia, né? O maior oxigênio ao Bahia. E que a gente está falando do Curitiba e que recoloca o Curitiba no jogo, né? Porque um time que teve uma pontuação mínima, com 2 vitórias, consegue inclusive se aproximar. Mas a primeira observação é essa, né, Miel? O campeonato chega com 14 jogos e a gente tem um pior 17º da história, né? Com 3 pontos abaixo da média. Da média. Não, e se você perceber, Fred, a gente cita muito lá no caso da Série B, né? O quanto esse ano o receio de 2023 ser tal qual 2012. E eu vejo que o 2023 da Série A lembra muito 2019, né? E aí é que tá. O ritmo de pontos do Botafogo lembra muito aquele retorno do Flamengo, em que o Flamengo praticamente não deixava escapar ponto para ninguém, né? Pouquíssimas equipes tiraram ponto. Acho que o Flamengo chegou quase um turno inteiro sem perder. Eu acho que foi perder na última rodada para o Santos, ali no retorno. E a gente está tendo o desenho de agora parecido com 2019, onde a pontuação dali do pessoal do meio para cima está mais elevada, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, embora ainda, só para explicar, né? Ainda não está atualizado ali das partidas que a gente teve hoje, né? Da tarde e da noite, mas no pessoal de baixo, que já está todo mundo igualado, dá para ver que o ritmo de pontos está muito baixo, porque a gente está vendo equipes sem conseguir sequer ter uma sequência. Curiosamente, a equipe da parte de baixo que tem melhor sequência era o até então lanterna do campeonato, que é o Curitiba, que ele sai de praticamente uma situação praticamente irreversível para entrar no campeonato. E mesmo essa equipe ainda tem uma boa distância, porque no Z4 essa pontuação ela não eleva tanto, ela vai começar a elevar no retorno, geralmente, quando começam as equipes ir para o tudo ou nada, né? Então, se estiver enfrentando o líder do campeonato, ou enfrentando uma equipe ali que está para o Libertadores, essas equipes se lançam muito mais ao ataque, se arriscam muito mais e faz com que, historicamente é assim, a média do Z4 evolua comparado ao que é o primeiro turno. Então, está bem abaixo essa situação. Você vê um Vasco estagnado, você vê um Bahia que teve nos últimos jogos apenas assim, né? Um apenas com asterisco, né? Que foi a vitória sobre o Palmeiras. Então, assim, é um time que não vem somando muitos pontos. Não à toa, o Santos e o Corinthians, que venceram nessa rodada, praticamente deram uma respirada muito grande. Você teve o caso aí também do próprio Goiás, né? O Goiás até está caindo por terra, aquela nossa fala, porque o Goiás jogou hoje de manhã, ninguém acho que estava sabendo desse jogo, e perdeu a partida, apesar de ter tido muita contestação. No último lance. Com um pênalti bem questionável. Eu não acho que foi pênalti, mas em todo caso, é um Z4 e ali um 17º, um 16º,
que não consegue, muitas vezes, aproveitar uma sequência. Vou dar um outro exemplo. Esse duelo Cuiabá e Bahia, ele foi muito bom para todas as outras equipes. Todas as outras, porque o Cuiabá não se distanciou, o Bahia não saiu dessa disputa e todo mundo ficou feliz. Para Bahia e para Cuiabá foi ruim. O Cuiabá, por exemplo, perdeu uma grande chance de abrir uma boa vantagem e o Bahia perdeu uma grande chance de se distanciar mais ainda desse Z4. Então tá realmente uma zona de rebaixamento bem difícil de ter sequência positiva. E por isso que a gente vê bem estagnado. Tá praticamente aquele outro bloco, apesar de que não sei o que é que vai acontecer. Ainda é muito cedo para dizer Santos e Corinthians estão saindo desse bloco. É muito cedo. É muito cedo ainda, né? Sobretudo, veja só, o Corinthians a gente sempre viu uma capacidade de desempenho até melhor que a do Santos, né? E nessa rodada, a vitória do Corinthians, por exemplo, é uma vitória muito Sim. mais contundente do que a do Santos. O Corinthians foi no Mineirão, ganhou do Atlético Mineiro. E fez uma partida, tomou uma pressão que seria natural, mas fez uma partida equilibrada, tá? Assim, dentro do que da fase em que se encontra, das limitações que o time vem tendo, problemas, enfim. Acho que fez uma partida competitiva, uma vitória bem merecida lá no Mineirão. E assim, é o tipo de resultado que quantos dali vão conseguir? Assim, um resultado como esse. Exatamente. Ele não arrumou 3 pontos, ele arrumou 3 pontos porque, por exemplo, o Coritiba, os 6 pontos que o Coritiba arrumou são os 6 pontos que todo mundo acha que pode arrumar. Que o Corinthians, quando for pegar o América, acha que pode, embora tenha até perdido. Embora, quando for pegar o Goiás, acha que pode. Mas 3 pontos fora dessa bolha, da bolha entre os clubes que estão brigando, quantos vão conseguir ali ir lá para a parte de cima da tabela e tirar 3 pontos do Atlético Mineiro? É verdade, poucos. E tem um outro detalhe também, que é o seguinte, né? A gente tá vendo, nesse contexto da parte de baixo, uma situação que às vezes acontece, que é o bloco de baixo ser praticamente muito dominado. E por isso que essa vitória do Corinthians, ela é o ponto fora da curva. Mas é bom lembrar, o Corinthians, ele vai viver aí, os próximos dias, um momento de um ponto de inflexão sob o comando técnico. Porque, por mais da vitória, muitos torcedores do Corinthians já estão falando sobre demissão de Luxemburgo. E ele já vai ter o duelo dentro de casa da Sul-Americana no meio de semana e no final de semana o jogo da volta da Copa do Brasil, que foi até adiado para o final de semana. Então tem aí uma equação desse Corinthians, que eu não sei o que vocês acham. Eu acho que o Corinthians, quanto mais tempo ele fica com o Luxemburgo, eu acho que isso é até bom para o Bahia, entendeu? Isso é bom para o Bahia. Porque eu acho que o Corinthians, a próxima cartada dele, vai ser um treinador, eu acho que consegue apresentar a melhor qualidade. Por isso parece estar muito dependente de um atleta, que a gente falava do Goiás do ano passado, né? Dependente de Pedro Raul. O Corinthians é muito dependente de Roger Guedes. Sem Roger Guedes, é praticamente uma equipe que vai sofrer o campeonato inteiro. Mas eu costumo dizer o seguinte, obviamente eu entendi o que você falou, mas assim, o Corinthians é muito dependente de Roger Guedes. Pelo menos tem Roger Guedes, né? Isso. Assim, o time é muito mais equilibrado. Esse time não é dependente de ninguém, mas não tem ninguém também que resolva. Depende de um, tudo bem, é verdade. Mas o cara resolve, por vezes o cara resolve. Então, assim, tem um jogador desse nível ali, assim, não pode ser apontado, creio, e não foi como eu entendi também, um problema. Na verdade, eu enxergo mais como o diferencial do Corinthians, ser um problema por ser dependente. Pelo menos para essa briga. Para essa disputa. Enquanto o Corinthians, por exemplo, teve uma vitória contundente, o Santos teve uma vitória conturbadíssima, né, contra o Goiás, abriu 3-1, levou 3-3, um pênalti bem incontestável marcado para o Santos no apagar das luzes, né, um time que está com punição de torcida, está até com a punição de ter que sair da Vila Belmiro, não sei se ele vai conseguir reverter, mas tendo que jogar 150 quilômetros fora da vila, de portões fechados. Tá tem muita coisa contra o Santos nesse momento. É porque são duas coisas aí, né, em relação a pegar das últimas punições, que as punições foram evoluindo com o tempo, né? Assim, era 100, 150, no começo não era nem portões fechados, bastava só jogar distante de casa, de repente começou a ser portões fechados, aí era em casa. Hoje está convertendo já em crianças e mulheres, enfim, já mudou muito a punição, mas assim, nesse caso, creio que são duas coisas diferentes. Ele pode conseguir a reabertura da Vila, não sei se vai conseguir, mas pode conseguir a reabertura da Vila
e a punição ser mantida. Agora, se a punição realmente for, além dos portões fechados, a própria punição falar que não pode jogar na Vila, porque a punição não é de repente o cara joga na Vila porque o estádio está interditado, tá ligado? Não necessariamente está dizendo, você não pode jogar ali. Mas assim, se for o caso, é obviamente algo, porque você vai ter que se deslocar, não vai jogar, pronto, passa a não jogar mais em casa, passa a jogar a pelo menos 150 quilômetros de casa. O time treina em Santos, treina na Vila, obviamente que seria muito ruim, não, além da falta de público, naturalmente. O porém, só para complementar, Fred, essa questão do Bahia, já entrar, acho que talvez nessa análise do Bahia, são duas equipes que, na dividida, como aconteceu hoje, Santos e Goiás, pode ter uma arbitragem olhando de maneira diferente, sabe? Observando coisa que teoricamente não é para observar. Então eu vejo que nessa situação do Bahia é complicado ele ser o alvo. Ele deveria ter ali um Cuiabá entre ele e o Z4 nesse momento. Então o momento do Bahia ele é delicado por esse motivo. Porque enquanto tinha o Corinthians antes, sempre era um risco do Corinthians passar, e o Corinthians, obviamente, o Bahia tem muita pressão, mas o Corinthians é bem maior, e não à toa tá vivendo ainda esse momento, né, de muita pressão em cima do treinador. Então esse momento para o Bahia é um momento muito delicado, porque as próximas rodadas, é bom lembrar que, eu não sei se é na próxima ou daqui a 2 rodadas, a gente vai ter esse duelo, que é Bahia e Corinthians, que é um jogo fundamental, assim, fundamental para o Bahia não desperdiçar, né? Que é como a gente acabou de citar da questão do Curitiba. O Bahia já empatou em casa com o Goiás. Quanto mais você vai vendo a classificação, você vê que foram 2 pontos desperdiçados, e até agora, né, o time de Paiva não consegue muitas vezes sobressair. Vai ter também o efeito Copa do Brasil agora no meio de semana para o Bahia, o que pode aumentar mais ainda a pressão em cima de Paiva, né? Porque assim, é uma pressão que já até sobressaiu, né? É uma pressão louca, né? Para a diretoria, por tudo mais. Bahia fez uma grande aquisição no mercado, mais uma, né? Assim, nisso aí o Bahia vai sobressair em relação ao Goiás. Trazer Gilberto, por exemplo, é uma grande aquisição. Principalmente você tendo Cicinho como a opção hoje, né? Que como vem utilizando. Mas eu ainda acho que o problema não é só peças do Bahia. Eu vejo que Paiva muitas vezes não consegue dar estabilidade, Fred. O time não tem estabilidade. Porque muitas vezes está lá com um resultado até bom. No caso do Cuiabá, que saiu atrás, depois foi buscar um empate. Mas você não vê o Bahia, às vezes, sair do jogo sem ser vazado, por exemplo. A gente cita sempre o caso do Sport, de alguns anos atrás, que terminou com uma defesa absurda. É claro que é muito raro acontecer de uma equipe ser rebaixada com a média de gols que o Sport sofreu quando foi a última vez rebaixado, mas o Bahia é uma equipe que sempre está precisando fazer 2 gols, no mínimo, né, para tentar buscar a vitória. E por isso que nos últimos jogos são pouquíssimas vitórias. O Bahia que foi rebaixado era assim, pô. A gente falava exatamente isso. Só o time que precisa fazer... lembra que a gente falava? O time que precisa fazer 2 gols para pontuar, assim, ou para vencer um jogo, foi um pouco disso. E é qualquer contexto, Cássio. E é qualquer contexto. Se o Bahia sai na frente, se o Bahia sai atrás do placar, é muito difícil imaginar que o Bahia vai virar uma partida, é muito difícil imaginar que o Bahia vai segurar o resultado. Eu vi o jogo do meio de semana passado, que passou agora, né, na Copa do Brasil, na terça-feira. O Bahia, nos minutos finais, mesmo tendo jogado melhor do que o Grêmio, o Bahia simplesmente foi jogar no risco nos minutos finais. Então, é uma equipe que não... Se você vai jogar no risco, evite você sofrer tantos riscos, né? O gol que o Bahia tomou do Grêmio na terça-feira foi o mesmo que ele tomou do Grêmio no final de semana passado. Muito parecido. Muito Só parecido. Tem a diferença do goleiro que contribuiu. Isso, que acabou expondo errado. Mas é a mesma jogada. Então, assim, é uma equipe que tem problemas seríssimos. E aí eu não sei o quanto, assim, me parece que Paiva vai ali sob chuva, sob sol, vento, tempestade. Isso é. Eu assisti esses jogos aí todos que a gente está nesse contexto e de fato chama atenção o baixíssimo nível, né, que foi Cuiabá e Bahia, né? O Bahia a gente assiste mais, então surpreendeu menos. Agora o Cuiabá, que tinha uma pontuação, tem uma pontuação um pouquinho melhor, o nível é baixíssimo do time, baixíssimo, jogou muito mal. E ele diz o seguinte: Bahia e Fortaleza fujam do perigo, né? Na reta final o Nordeste é sempre prejudicado.
Vasco e outros precisam de ajuda. Eu nem sei se vai dar para ajudar o Vasco, viu? Nem sei se vai dar para ajudar o Vasco. É isso, tá? Essa primeira série é muito abaixo o time, assim, horroroso. Agora, muita raça. Eu vi o jogo também contra o Cruzeiro, muita raça. Estamos nesse cenário da zona de rebaixamento. E quando o Minhoca fala, né, que 2023 vai se parecendo com 2019, tem um dado em 2019 que é um dado interessante. Foi o único ano que nessa altura do campeonato... na 14ª rodada, só lembrando, né? Que nessa altura do campeonato já estava o Z4 com um laço, né? Esse Z4 da 14ª rodada acabou se confirmando no final. Mas, mergulhando no Bahia, vamos para aquilo que o próprio Bahia usa muito, tá? Que são... O Bahia não. Bahia é números. Mas é a cultura lá, né? É engraçado isso. Não, eu não acho que Bahia, pô. O Bahia, o Clube Bahia, o Esporte Clube Bahia, acho que não. Isso é uma cultura do esporte que quem criou isso aí foi Bahia Número, acho que Alexandre também usa do CBF, assim, mas eu acho que seja um treinador, Cássio, que eu esqueci qual foi. Será que falava isso também? Não me recordo. Teve um treinador que usava, e depois que esse treinador usou, eu acho que eles passaram a fazer sempre, né? Pode ser, não me recordo, mas pode ser. É essa pontuação aí por bloco, né? Essa pontuação de sobrevivência. E a gente olha também a tabela que o Bahia tem pela frente, né? Os 2 jogos fora bem complicados, porque o Atlético Paranaense vai enfrentar o Bahia após o jogo da Copa do Brasil. Pode ser um Atlético Paranaense um pouco mais sentido ali, caso aconteça a eliminação para o Flamengo. Vai ter o São Paulo. O São Paulo joga muito bem dentro de casa nesse período do Dorival. Tá muito bem. Fora de casa, o São Paulo tem dificuldades, mas dentro de casa, acho que só teve uma derrota que foi exatamente para o Sport na Copa do Brasil. E os 2 jogos em casa do Bahia mas é assim. Vida ou morte, total. Tem que ser 3 pontos, assim, nos 2 jogos. Porque a partir do momento que você não... fáceis, viu? Esse América Mineiro, para mim, é um mistério, sabe? Porque tá muito direitinho na Copa do Brasil, muito direitinho na Sul-Americana, e na Série A parece que tá pagando a conta disso tudo, né? Lembra muito o Fortaleza do ano passado, quando estava lembra demais. Copas, e não consegue, né? Porque eu até fiz um levantamento, Fred, que o América Mineiro já tomou 32 gols em 14 rodadas. Na história dos pontos corridos, 2003 para cá, ninguém conseguiu tomar tantos gols como o América tem tomado. Só o Corinthians não marcou gols no América. E quando o América perde, é tomando 2, 3. Se a gente está falando do Bahia, que o Bahia às vezes não consegue segurar porque toma um gol e tudo mais. Pois o América às vezes tem que fazer 3, tem que fazer 4. Contra o Fortaleza, por exemplo, o Fortaleza só fez 1. E ele com 2 gols, ele conseguiu vencer. Mas são 2 jogos para o Bahia para não entrar no Z4, né? Eu vejo como obrigatórios, assim. Claro que tudo vai depender do contexto aí, mas você tem ali, o Goiás, vez ou outra, consegue um resultado onde pouca gente espera, como foi vencer, no caso, o Botafogo. Se tivesse... Houve um momento hoje do jogo, Fred, Santos e Goiás, que o torcedor do Bahia ficou sério. Porque ele ficou alegre quando fez 3-1 Santos, mas quando ficou o 3-3, o cara, opa, peraí, se sai um gol do Goiás agora, somos nós que estaremos entrando no Z4. Então, assim, é um momento muito no limite do Bahia, essa reta final de primeiro turno, né? Que fecha ali com o Atlético Mineiro fora de casa, foi o que a gente acabou de citar do Corinthians. Não vai ser todas as equipes que vão lá jogar em Minas e vai somar esses 3 pontos. A gente vai vendo que o Bahia ele fechou os 2 primeiros blocos com 1 ponto abaixo da meta, né? Menos 2 no acumulado, e agora, para fechar com 7, vai ter que ser perfeito no que Minhoca falou, nesses jogos em casa, já que as partidas fora são extremamente complicadas, né? Ainda que o Bahia esteja passando por um momento de reforços, mas já foi comentado aqui, e é sempre muito comentado, né? O treinador é muito determinante, ele não consegue dar um melhor uso às peças. Eu, sinceramente, eu vou dar uma opinião muito sincera. Eu acho que o Bahia ele já é bem mais qualificado do que a turma da zona de rebaixamento. E também do que o Cuiabá.
Eu acho que o Bahia, 15º ali, era para ser algo bem natural para o O Bahia. Bahia era para ser o Cruzeiro, Fred. Também. O Bahia era para mesmo. ter feito uma campanha de Cruzeiro. Não é para ser nada de primeira tabela, jogando futebol, como às vezes o Fortaleza consegue ser mais consistente, mas não é para ter tanto desespero. É por isso que às vezes eu vejo que a crítica em cima do Bahia, e aí de novo para passar para você, é muito pelo contexto de, cara, quem é que tem um elenco com Ademir hoje, entendeu? Exatamente. Tem, um Goiás não tem, um Curitiba não tem, o Bahia tem. O Bahia tem um Ademir. Né, pois é. E aí eu acho que recai muito Só que o quanto vão passar intocável, pano, né? Intocável, né? Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado, porque a turma vai se arrumando, vai se ajeitando, enquanto o Bahia fica nesse cenário, né? Mais algum ponto, Mioca, que você quer ver dessa parte de baixo da classificação? Não, era basicamente mostrar, bom, a gente está, hoje nesse momento a meta da permanência aí está -6, né? Nesse terceiro bloco aí. Ou seja, ele precisa tentar zerar, né? Pelo menos zerar, porque já foi -1 no primeiro, -1 no segundo. Zerar nesse aí é importante. Zerar seria um lucro enorme, né? Zerar nesse momento seria um lucro tentar enorme. vencer os 2 jogos em casa, né? É tentar vencer. Porque a gente já mostrou que, apesar do Bahia estar com -2, o Z4 está com -3, né? O 17º colocado em relação à média histórica. Então, esses -2 do Bahia estão sendo suficientes para deixar o Bahia fora do Z4, mas está naquela, está por um jogo, está por um resultado ruim. Isso é muito, muito perigoso. Tá? E aí, só para rapidinho, Fred. Até porque, perceba, se o Bahia não faz esses 6 pontos aí no bloco 3, o começo do bloco 4, olha aí, Cássio. Atlético Mineiro fora, Red Bull Bragantino, que voltou muito bem da pausa da data FIFA, e o Botafogo, onde o Botafogo até então está 100% jogando lá no Rio de Janeiro. Então, esse começo do bloco 4 é um alto risco, se você não faz os 6 pontos em casa, de você entrar no Z4. Então, é o momento fundamental, essa reta final de primeiro turno. Olha só, e sou repetitivo, mas foda-se, né, irmão? Assim, se o Bahia entrar, o trabalho é outro, porra. Se o Bahia entrar na zona de rebaixamento, tá ali, veja só, 16º, vai lá, tá indo para Porto Alegre para tentar lá, chegar na semifinal pela primeira vez, tal, e tá ali ignorando que tem uma pressão. Caso entre, o ambiente é completamente diferente, a pressão é completamente diferente. É assim todas as vezes. Eu não sei por que a galera fica achando que na próxima será diferente. Se o Bahia eventualmente entrar na zona de rebaixamento, meu irmão, o ambiente vai ficar muito mais conturbado. E com o time que tem uma vitória, acho que qual foi o Cássio Cardoso falou até a quantidade de jogos, acho que nos últimos 13. Por aí. Que é a vitória sobre o Palmeiras, né? Porque junta a Copa do Brasil também, tá? Assim, não é só a Série A, não. Junta a Copa do Brasil, que foram 2 empates com o Santos, empate também com o Grêmio. E a única vitória é aquela do Palmeiras, assim, é um time que não vence. É um time que até o momento não vence. Então, assim, considerar que um time que não está tendo tanto resultado, falando de performance, falando de resultado mesmo, assim, essa reação do Coritiba, que era um fantasma no campeonato, já passa a ser um concorrente mais real para o Bahia do que qualquer outro ali. Total, tá? A gente tá vendo aqui. Agora, a tabela do Coritiba também é só para deixar o lembrete. Desculpa, Fred. Só para deixar o lembrete. Minhoca falou da tabela do Bahia. A do Coritiba nas próximas rodadas é para arrombar também. Então, assim. Seria assim, na verdade. Tem tabela fácil. Né? Aqui a gente tá vendo agora, só para fechar, a projeção com os 13 pontos exatos que o Bahia tem. Né? Metade dos clubes conseguiram a classificação, né? Mas essa é uma projeção que atualmente a gente nem considera muito, porque a gente já mostrou, o fundamental foi aquilo que a gente viu, que é um campeonato que está 3 pontos, né? O 17º está 3 pontos abaixo da média histórica. Isso dá uma sinalização muito boa para quem quer sobreviver de uma pontuação mais baixa na reta final, tá? Então, dessa forma, a gente passa a primeira régua aqui, né, que foi justamente na análise da sobrevivência, na análise da luta pela sobrevivência, na qual o Bahia está inserido, e se inseriu e mergulhou
de uma vez por todas, com um empate em 1-1 no sábado contra o Cuiabá, né? Um golzinho contra do Cuiabá, bom cruzamento do Bahia, mas o gol foi contra, num dia que uma tarde que o Bahia criou muito pouco, mas que se nivelou por baixo com o Cuiabá. E o resumo do que a gente até já disse aqui, tá? Cuiabá, Bahia, Curitiba, Goiás, Vasco e América parece se consolidar como o bloco de maior risco. E aí você vai vendo se o Santos vai realmente ter qualidade para se desvencilhar desse bloco, se o Corinthians vai se firmar, que eu acredito que sim, mais do que o Santos, para se distanciar desse bloco, e se algum outro time pode vir a ser inserido, eu não acredito. Tá? Eu acho que a gente vai ter uma briga aí, dentro desses 6, no máximo, com o Santos envolvido, mas vejo com algum otimismo a situação do Bahia, né, pelo potencial de investimento, tá? E fundamentalmente, mais até do que o potencial de investimento do Bahia, pela ruindade dos adversários. Né? A única observação que eu faço é um cuidado com o América Mineiro, que a gente lista aqui, vive algo parecido com Fortaleza do ano passado, joga muito melhor nas Copas do que no Brasileiro. Isso pode, em algum momento, se canalizar para o Brasileiro e o time reagir, ainda mais numa disputa de tão pouca exigência de pontuação. Tá? E o Curitiba pela questão SAF. Né? Pode acabar havendo aí. Essa reagidinha do Curitiba na hora da janela foi fundamental para revigorar a possibilidade de investimento e de mudar a cara do time. Tá? Então, esse é o desenho que a gente tem nesse momento do Bahia e do contexto da zona de rebaixamento.